Olha eu aqui de novo pensando com meus botões. E pensando com meus botões, eu estive esses dias intuindo por que seria legal eu compartilhar com todos essa informação. Como eu já disse, sempre desde a minha infância fui uma pessoa muito complicada emocionalmente. Conflitos que vinha desde a minha infância. Isso resumindo a história, porque eu, desde bebezinha, fui criada separada dos meus pais. E hoje eu sei o quanto isso se torna difícil na vida de um ser humano, principalmente quando chega na sua fase da adolescência, principalmente na fase adulta. Se não tem um propósito de vida, de olhar para dentro de si e resolver esses conflitos, esses emaranhamentos que vão lá dentro e que nos faz culpar nossos pais, culpar a família. Eu, principalmente, né? Joguei a vida inteira a culpa em cima do dragão da cozinha. Gente, cá entre nós, o dragão da cozinha é minha mãe, tá? Uso o dragão da cozinha porque eu aprendi muito com o Gaspareto. Adorei, ele que utiliza, né, este termo de dragão da cozinha. Mas vamos lá, eu amo muito o meu dragão da cozinha. Mas enfim, tudo que ela fez era como ela sabia fazer. E chegando lá na minha fase da adolescência, foi quando eu sentia muito essa falta, né, que a minha mãe não era aquela mãe companheira, parceira, que conversava, que principalmente apoiava, muito menos tinha um elogio, eram só cobranças. Chegando na fase adulta, eu observando que como tudo isso fez falta, muita falta na minha vida, eu cheguei a um período que eu comecei a dedicar com uma equipe de jovens e eu era líder de jovens nessa equipe. E eu olhava para aqueles jovens e eu queria fazer a diferença na vida deles. Então aí foi quando despertou a minha vontade de querer fazer a diferença na vida de alguém. Só que eu precisava antes me curar. Como que eu poderia ajudar alguém, fazer a diferença na vida de alguém, se eu mesma era uma complicação só, né? Nem eu mesma me entendia, toda complicada, neurótica, louca. Então eu comecei uma maratona de terapias para o meu autoconhecimento. Passei bastante tempo fazendo terapias com psicóloga, estudei muito, acompanhei muitos terapeutas, por exemplo, Gaspareto, Maura de Albanese, sou fãzoca de todos eles, são os meus ídolos. Como diz meus filhos, é meu fã. Então, e com tudo isso, eu fui na busca do meu autoconhecimento, que não foi fácil. Confesso que não foi fácil. Precisa ter muita vontade, muita persistência, mas quando eu comecei mesmo com a determinação de querer olhar para dentro de mim, para as coisas que eu sentia e reconhecer que tudo aquilo, né, que eu culpava, que era o dragão da cozinha, que era a culpada por eu não ser feliz, por eu não me dar bem na minha vida, por eu não ter um progresso, uma prosperidade, quando tudo isso são crenças que iam dentro de mim. E olhar para tudo isso e reconhecer de verdade que só mesmo eu poderia fazer a diferença em mim e mudar a minha vida, olhar para os acontecimentos e falar: agora eu vou olhar para essa dor, custe o que custar. Vou arrancar a casca dessa ferida até ela sangrar, mas eu vou curar. E fui olhando, passo a passo, período a período, encarando e aceitando que tudo aquilo só eu mesma poderia mudar. Por quê? A minha mãe, gente, fez da maneira como ela sabia fazer. Aí eu comecei a me colocar no lugar dela, voltar na infância dela, procurei saber como foi a infância dela,
a mocidade, por que que aconteceu tudo aquilo, como foi. E ela me relatando a história dela, eu comecei a sentir a dor dela. Como que uma mulher que não teve infância, não teve adolescência, não teve sua juventude, poderia fazer diferente do que ela fez? Não tinha como. Ela também sofreu. E ela fez o melhor que ela poderia ter feito. Implantar essa mãe de novo dentro de mim, eu estou fazendo até hoje. Não superei ainda tudo, não, porque são 45 anos que precisam ser reformulados, reestruturados, ressignificados. E ressignificar uma vida inteira precisa querer muito e colocar isso como um objetivo fixo para seguir em frente. E foi assim que eu dei continuidade, ponto por ponto, passo a passo. A gente não muda de uma vez assim, estalar de dedos. Nós mudamos passo a passo, pouco a pouco, olhando para um momento, se colocando naquela situação. Nesse caso, no meu caso, né, eram com os meus pais, principalmente com a minha mãe, porque a expectativa que eu criei em cima da minha mãe foi muito grande. Eu gostaria que ela tivesse sido aquela mãe que coloca no colo, que mima, que passa a mão na cabeça, que elogia, que aprova. E não foi nada disso. Ela só se preocupava, aliás, ela sabia, com todo o amor dela, a maneira que ela entende que foi o melhor que ela fez, era dar o alimento, era cuidar, era preparar o caráter para uma vida. E isso ela fez muito bem. E eu a reconheço e sou muito grata por isso. Se não fosse todo o amor severo dela, como foi, hoje eu não seria essa mulher maravilhosa que eu sou, que eu tenho certeza absoluta que eu sou uma ótima mãe, diferente, não sou dragão da cozinha para os meus filhos. De vez em quando eu sou, mas eu, né, já sei como que funciona o dragão da cozinha, então também já aprendi a ressignificar isso. Então, às vezes, só para colocar um medinho neles, eu incorporo o dragão da cozinha, mas geralmente não. E a frustração que eu tive por não ter aquela mãe que eu esperava, a frustração é minha, não é dela. Veja, ela fez o melhor que ela pôde. Eu criei uma expectativa muito grande sobre essa mãe. E nisso foi na minha vida inteira, criando expectativas de que eu ia ter uma carreira profissional boa, que as pessoas com quem eu trabalhasse deveriam ser pessoas que me apoiassem em tudo, e quando eu não encontrava pessoas que pensavam da mesma forma como eu ou agia como eu ajo, eu me frustrava, porque a pessoa não é boa, porque não me reconhece, não me aprova, não me ajuda, e assim vai culpando, né, todos menos eu mesma, se colocando no lugar de vítima. Hoje eu sei que é assim que funciona, ser a vítima da situação. E para mudar tudo isso, o que que eu fiz? Além das terapias, das práticas inconstantes, agora é meditação diariamente, todos os dias eu medito. Sem contar também com o lado espiritual, que é muito importante relatar aqui, que cuidar do seu lado espiritual, das emoções, porque com tudo isso, as emoções afetadas, criamos doenças. Isso também eu posso falar assim com propriedade de causa, porque foi com as emoções doentes que eu criei doenças no meu corpo. Aliás, elas se manifestaram, né? Em outros momentos, até posso contar minhas experiências
de todas elas e cheguei à conclusão que, claro, o tratamento médico é importante, mas não adianta fazer o tratamento médico se não curar também a causa, que é aqui dentro, é aqui também, na cabeça. Gera aqui o pensamento, que gera as emoções, que passa para o sentimento e isso passa para o corpo como uma doença. Gente, foram muitas terapias, muita constelação familiar, ressignificando essa mãe, ressignificando esse pai, para hoje eu ser uma pessoa melhor. E o meu objetivo maior é compartilhar com todos as minhas experiências para mostrar que mesmo quem não tem condições de buscar uma terapia, pagar um psicólogo, pagar várias sessões, tem como começar a olhar para dentro de si com coragem e querer mudar. Foi assim que eu fiz. Fácil não é, mas é possível. E é muito possível hoje chegar e falar que a felicidade só depende de mim, não está no outro, não está lá fora, não está na minha mãe, não está no trabalho, não está no parceiro afetivo, está dentro de mim. Se eu conseguir estar inteira, realizada, feliz comigo, eu me aceitar, eu me apoiar, eu me reconhecer, o resto aqui fora, tudo vai se encaixando. Porque isso você já se conhece, já sabe como funcionam os seus sentimentos, as suas emoções, você consegue aqui fora transformar tudo. Mas a verdade que eu sempre busquei em todos precisava ter primeiramente comigo. E foi assim que eu fiz. Bom, conversando com os meus botões, hoje fica por aqui. Eu gostaria muito que vocês relatassem se estão gostando, o que estão achando, ou se querem especificar algum tema para poder conversarmos, deixar suas dicas, porque eu já vivenciei de tudo na minha vida. E eu posso afirmar que eu superei. E estou superando a cada dia. Deixe seu like, deixe seu curtir. Se gostou, muito obrigada por todos que já se inscreveram no canal. E o meu propósito maior é compartilhar a experiência e ajudar ainda aquele que não consegue fazer essa busca interior sozinho. Contacte simonedavid36@gmail.com. Espero seus comentários. Beijo!